Então vamos nessa? Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Me diga uma coisa, você já pensou em investir em fundos imobiliários ou em fiagros, mas não sabe como analisar esse tipo de investimento, saber quais são os parâmetros a serem adotados para verificar se um ou outro fundo pode entrar na sua carteira? É verdade. Quer dizer, às vezes não. No vídeo de hoje nós vamos explorar como escolher fundos imobiliários e também os fiagros, que são excelentes alternativas para quem busca diversificação e exposição aos setores imobiliários e agrícolas. Lembrando que não se trata de uma recomendação de investimentos, mas os fundos imobiliários e os fiagros são sim uma excelente opção para quem procura, principalmente por uma renda mensal. Se você está buscando diversificar o seu portfólio e se você quer entender melhor como escolher os melhores FIIs e fiagros, então este vídeo foi feito para você. Eu vou explicar os principais critérios de escolha e como analisar cada tipo de fundo. O que você precisa saber para começar a investir nesse tipo de modalidade, principalmente porque dá para começar com bem pouco dinheiro. Talvez seja dos investimentos mais democráticos que existem, porque tem fundo imobiliário em que uma cota custa menos de R$10. Mas, antes de qualquer coisa, se não é inscrito no canal, se inscreva agora, isso fortalece o canal e me ajuda a trazer mais vídeos para vocês toda semana. Dá essa força para o canal, compartilha com amigos e parentes para que o conteúdo possa atingir o máximo de pessoas possível. Vamos lá? Primeiro, o que são fundos imobiliários e fiagros? Os fundos imobiliários, ou FIIs, como são chamados, são veículos de investimento que reúnem recursos de vários investidores para investir em empreendimentos imobiliários como shoppings, edifícios comerciais, galpões logísticos, entre outros. Ao investir em FIIs, você se torna sócio de imóveis e recebe parte do rendimento que é proveniente dos aluguéis ou da valorização desses imóveis. Existe uma lei federal, que é a Lei 8.668 de 1993, que diz que os fundos imobiliários são obrigados a distribuir, no mínimo, 95% do seu resultado semestral. Na prática, o que a gente vê acontecer é que a grande maioria dos FIIs fazem essa distribuição de forma mensal. Já os fiagros, eles são fundos de investimentos nas cadeias produtivas agroindustriais, que é uma modalidade relativamente nova, que permite aos investidores acesso ao setor agrícola sem a necessidade de comprar terras ou empreendimentos agrícolas diretamente. Assim como os FIIs, os fiagros eles podem investir em ativos físicos, como propriedades agrícolas, ou em papéis, como os CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio. Comparando esses dois modelos, embora ambos os tipos de fundos ofereçam diversificação e renda passiva, os fiagros trazem a vantagem de expor o investidor ao setor agrícola, que tem características e dinâmicas diferentes do setor imobiliário urbano. No entanto, por ser relativamente novo e pelo fato de o setor agrícola ter uma ciclicidade grande, são investimentos que, ao meu ver, oferecem um maior risco do que um fundo de shopping, por exemplo. Eu, particularmente, ainda não invisto em fiagros. É um ativo que eu ainda preciso estudar para entender melhor suas vantagens e possíveis desvantagens. E também porque eu prefiro esperar um tempo maior para que o próprio mercado possa regular melhor esse tipo de investimento. Ainda é muito recente, então ainda tem que se provar. Bem, e quais são os tipos de fundos imobiliários e fiagros? Primeiro nós temos os fundos de tijolo, são os FIIs, que investem diretamente em imóveis físicos, como escritórios, shoppings e galpões. O ponto a se considerar na análise desse tipo de fundo é avaliar a localização dos imóveis, a taxa de ocupação ou de vacância desses imóveis, a qualidade dos inquilinos e também a inadimplência. FIIs cujas vacâncias ou inadimplências são altas, é melhor você verificar se não é muito arriscado investir neles. Pode ser uma oportunidade, pois geralmente o valor das cotas cai muito numa situação como essa. Mas também pode ser um risco alto, porque pode ser que não seja tão fácil de alugar novamente, se for um problema de vacância, ou a negociação, no caso da inadimplência, pode ser complicada. Existem também os fundos de papel, podem ser FIIs ou fiagros, que são FIIs que investem em títulos de dívida lastreada em imóveis ou no agronegócio, como são os CRIs e os CRAs, que são certificados de recebíveis imobiliários e os certificados de recebíveis do agronegócio. Na prática, eles são títulos de renda fixa emitidos por securitizadoras que representam créditos imobiliários ou agrícolas. Os pontos a se considerar são que nesse tipo de FII é preciso analisar a qualidade dos créditos, qual é o tipo de indexação, se ele é IPCA ou CDI, e a diversificação das garantias. Quais são os tipos de garantias oferecidas por esses certificados? Depois nós temos os fundos de desenvolvimento, que podem ser FIIs ou fiagros, que são FIIs que investem na construção
ou no desenvolvimento de novos empreendimentos imobiliários ou agrícolas. Ou seja, eles adquirem um imóvel para fazer melhorias e alugar ou vender futuramente, ou constroem do zero com o mesmo intuito, alugar ou vender. Quais os pontos a se considerar? Avalie o risco de execução do projeto e o potencial de valorização do empreendimento. Geralmente, esse tipo de FII ele é mais direcionado para investidores arrojados, porque o risco de investimento ele é considerado maior, quando a gente compara com outros FIIs, com outros tipos de FIIs. Pode acontecer de um determinado projeto não dar o retorno esperado, e isso pode afetar os dividendos que você receberia. Depois nós temos os fundos de fundos, que são chamados de FOFs, que são fundos que investem em cotas de outros fundos, sejam eles FIIs ou FIAGROS. É como se fosse um grande cesto com vários fundos imobiliários dentro. Se você está começando a investir em fundos imobiliários, gostaria de investir nos fundos imobiliários, mas não tem tempo para analisar esses fundos, para definir em qual deles investir, você pode delegar isso para um gestor que vai fazer as compras de acordo com a política do FOF. Basicamente é isso. Os pontos a se considerar são que é preciso verificar a estratégia de alocação e as taxas de administração. Normalmente essas taxas de administração elas não ultrapassam 2% ao ano, mas isso vai depender do fundo. Então é preciso pesquisar para saber se você não está pagando taxas muito altas. Além da taxa de administração, alguns FOFs cobram também uma taxa de performance, que é um valor a ser pago pelo cotista caso o desempenho do fundo supere as expectativas, ou seja, você só vai pagar no caso de superação de expectativas. E quais são os critérios de escolha para FIIs e FIAGROS? Primeiro, é preciso uma análise da qualidade dos ativos. No caso dos FIIs, considere a localização dos imóveis, a ocupação e o potencial de valorização. Imóveis em regiões valorizadas ou estratégicas, eles tendem a ter um melhor desempenho, uma melhor performance, serem mais valorizados e mais procurados e também ter menor vacância, o que é bom para o FII. Já no caso dos FIAGROS, é necessário analisar a qualidade das terras ou das propriedades agrícolas, a produtividade e a infraestrutura disponível, além da localização em regiões com forte atividade agrícola. Depois, é preciso analisar a gestão do fundo. A qualidade do gestor ela é crucial tanto para FIIs quanto para FIAGROS. Um bom gestor ele pode maximizar a rentabilidade e minimizar riscos, o que é essencial para o desempenho do FII. Por exemplo, pesquise o histórico de desempenho do gestor e o track record de sucesso em outros fundos. Qual foi o desempenho desse gestor no passado? Nada garante que ele terá um bom desempenho sempre, mas se ele teve um bom desempenho no passado, isso pode indicar que ele tende a ter um bom desempenho no futuro. Depois é preciso analisar os rendimentos e a consistência. No caso dos FIIs, verifique a regularidade e a sustentabilidade dos rendimentos distribuídos. Fundos que conseguem manter uma distribuição estável ao longo dos anos, eles são mais confiáveis. É preciso tomar cuidado com FIIs que de repente começam a distribuir rendimentos muito altos. Pode ser algo não recorrente, pode ser a venda de um imóvel, por exemplo. E isso não configura que ele continuará pagando os mesmos valores. Nos FIAGROS, além dos rendimentos, observe a capacidade do fundo em se adaptar às safras e aos ciclos do setor agrícola. Todos sabem que o setor agrícola está exposto às condições climáticas, que podem afetar para cima ou para baixo a produtividade. Saber administrar essas situações é primordial para um bom gestor de FIAGROS. Depois, analise taxas e custos. Tanto nos FIIs quanto nos FIAGROS, é essencial avaliar as taxas de administração e de performance. Custos elevados podem corroer parte dos seus rendimentos, o que não é interessante e nem atrativo no longo prazo. Uma dica importante é comparar as taxas entre fundos semelhantes para garantir que você está investindo de maneira eficiente, ou seja, pagando a menor taxa de administração possível. Por último, analise liquidez e volatilidade. Os FIIs têm maior liquidez por serem negociados na bolsa. No entanto, a liquidez ela pode variar conforme o tamanho do fundo e a demanda do mercado. Existem fundos com muitos cotistas, o que faz com que esse fundo acabe tendo uma taxa de negociação maior na bolsa de valores, aumentando a sua liquidez. Fundos com poucos cotistas, fundos pequenos, eles acabam sofrendo com a liquidez, por ter taxa de negociação baixa. Os FIAGROS, por sua vez, eles podem ter uma menor liquidez, especialmente em ativos mais específicos ou com menor volume de negociação. É preciso levar isso em conta na hora de montar a sua estratégia de investimento. E quais são os riscos e cuidados que a gente precisa ter ao investir em FIIs e em FIAGROS? Primeiro, a gente tem o risco de mercado. Os FIIs estão expostos às oscilações do mercado imobiliário, como, por exemplo, mudanças nas taxas de juros, vacância e também valores de aluguéis.
o que acaba afetando o valor das cotas, podendo gerar prejuízo para quem comprou. Os fiagros, além dos riscos financeiros, eles também estão sujeitos aos riscos climáticos, né, e de safra, que podem impactar a produtividade e o valor dos ativos. Existe aqui também a concorrência com outros países produtores, o que pode fazer o preço da safra subir ou descer. Por isso, eu acredito que são mais arriscados. Não quer dizer que você não deva investir em fiagros. Se você estudou fiagro e entendeu todos os riscos e no final é um investimento que faz sentido para você, invista. Depois existe o risco de crédito. Tanto os FIIs de papel quanto os fiagros que investem em CRIs e CRAs precisam de atenção redobrada quanto à qualidade do crédito. A inadimplência pode impactar diretamente os rendimentos. Isso já aconteceu com alguns FIIs cujas garantias do crédito não foram suficientes para evitar o calote dos emissores. Isso acabou impactando tanto no valor da cota como na distribuição de rendimentos feita pelos FIIs. Alguns FIIs, inclusive, deixaram de distribuir rendimentos por um período até que fosse estabilizada a sua carteira novamente. Depois nós temos o risco de gestão. A má gestão, ela pode comprometer o desempenho do fundo. Então, verifique a transparência na comunicação e a governança corporativa dos fundos. Um gestor ruim pode acabar com o desempenho de um fundo imobiliário, e isso afeta diretamente a distribuição de rendimentos. É preciso ficar atento a esse ponto. Por exemplo, exemplos de riscos em fiagros. Além dos riscos comuns aos FIIs, os fiagros têm a particularidade de estar expostos às condições climáticas, políticas, agrícolas e às variações nos preços das commodities. Como geralmente as cotações dos produtos agrícolas eles são internacionais e baseadas no dólar, isso influencia o desempenho dos fiagros. Uma seca prolongada, excesso de chuvas, superávit de produção em outros países, guerras fiscais entre países, tudo isso pode afetar o preço das commodities e o rendimento dos fiagros. Resumindo os pontos, hoje nós discutimos como escolher fundos imobiliários e fiagros, analisando desde os diferentes tipos de fundos até os principais critérios para selecionar os melhores ativos para o seu portfólio. Agora, bichão, é a sua vez de estudar os fundos imobiliários e os fiagros para que você possa fazer a melhor escolha para a sua carteira. E lembre-se, investir em FIIs e fiagros exige análise cuidadosa e uma visão de longo prazo. Diversifique seus investimentos e sempre esteja atento às mudanças no mercado. Procure ter FIIs de setores diferentes para diversificação. Por exemplo, fundos de tijolo que investam em shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, etc. Procure ter FIIs de papel ou fiagros. Nunca invista apenas em um único segmento. Se esse segmento for mal, a sua carteira ela será drasticamente afetada. Investindo em vários setores, mesmo que um setor vá mal, os outros podem compensar essa perda e manter a sua carteira no positivo. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe nos comentários também se você já investe em FIIs ou em fiagros e quais são os seus critérios de escolha, além de quais FIIs fazem parte da sua carteira. Semana que vem tem mais, um grande abraço e vamos mudar de vida!